Vamos então iniciar finalmente aqui a função do primeiro grau, tá? Assuntinho bom, bem tranquilo, fazer os gráficos é fácil. Bom, função do primeiro grau, tá? Vai ser aquela função polinomial que vai levar de reais para reais, tá? Então tá aqui, ó, você tem uma função de reais para reais, significa o seguinte, que seu domínio pode entrar qualquer número real e que lá no contradomínio também vai ter reais. Tá? O exercício pode definir que conjunto que ele quer. Tá? Pode ser de inteiro para inteiro, de inteiro para natural, de natural para inteiro. Tá? Vai depender da função. Então, muitas das vezes daqui é definido lá no enunciado. Tá? Mas, no geral, a função do primeiro grau é uma função que vai de real para real. Ou seja, entra real, sai real. Né? A lei de formação aqui vai ser dessa forma aqui. F de x igual a x mais b. Esse azinho aqui, né, o coeficiente do x, é o coeficiente angular, né, tá ligado com a inclinação da reta, porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né, então isso daqui vai definir a reta, e esse bzinho aqui a gente chama de coeficiente linear. Não vamos entrar muito nesse assunto de angular linear agora, porque isso é mais lá na geometria analítica que se aprofunda bem essa parte. Então, a funçãozinha do primeiro grau é bem superficial, tá? Tem umas coisas interessantes, dá para modular muita coisa aqui, mas de maneira geral, tá? Ela é bem superficial, bem fácil. Com A diferente de zero, mesmo esquema lá da equação do primeiro grau, né? Porque se seu A for zero, essa parte do x aqui desaparece, você fica só com o termo independente, tá? Então você quase que nem tem reta, você vai ter uma reta horizontal aí que vai passar só no eixo y, então não tem muito estudo. Então, o interessante é aparecer o x para ela ter alguma inclinação aí. Tá? O A e o B pertencem aos reais, né? E o A não pode ser zero, porque é zero ali. Tá? Nessa função aqui, A é chamado de coeficiente de x, tá? Que eu acabei de comentar aqui, é o angular. E B é o número, é o termo independente, número constante aqui. Ou também coeficiente linear, tá? Se você quiser acrescentar. Bom, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, então, vai ser uma reta oblíqua aos eixos OX e OY, tá? Esse O aqui é a origem, tá? Isso aqui nada mais é que eixo X e eixo Y. Bom, essa observaçãozinha aqui é importante, ó. Se você quiser já, tá? Vou explicar direitinho o porquê disso, mas isso aqui vai acontecer sempre, ó. Toda função do primeiro grau vai interceptar o eixo X no ponto menos b sobre a e zero e vai interceptar o eixo Y no ponto 0 e b. Tá? Esse 0 e b aqui, esse b é exatamente esse b aqui, ó, da sua função. É o mesmo número que aparece aqui, é o b que ele está comentando aqui, é o coeficiente linear, né? É onde a reta vai interceptar o eixo dos y aí. E esse ponto aqui, menos b sobre a, é fácil a gente chegar nele, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Já deixei aqui um exemplo. Ó, lembrando o seguinte, sua função é assim, ó. Não é assim? Ax mais b. Quando você monta o plano cartesiano, eixo y, ordenadas, eixo x, abscissas. Todo ponto que está em cima do eixo x, o y dele vale zero, tá? Comentei isso lá na aula de plano cartesiano. Então, se o ponto está aqui em cima, o y dele vale zero. Tá? Esse exemplo que eu coloquei aqui é para a gente achar os interceptos do eixo x e do eixo y e fazer a reta. Não é o jeito que eu mais gosto, esse aqui é o jeito preguiçoso. Tá? É o jeito mais rápido e preguiçoso de fazer. Tá? Eu vou ensinar depois o jeito correto de fazer isso aqui, né? Que é encontrando os pontos. Como os valores aqui, o y vale zero, por isso que aqui está ele, ó. Por isso que ele já zerou o y aqui. Então a gente sabe o seguinte, né?
mostrei lá na aulinha de função, que f de x é o mesmo que y. Então você pode trocar nessa funçãozinha sua aqui, ó, o f de x por y. Y é igual a 3x menos 1. Como todos os y aqui valem zero, você pode zerar ele. Quer ver? Eu vou trazer essa de baixo aqui para cá, ó. Y é igual a x mais b. Se eu zerar esse y aqui, vou chegar aqui a x mais b. Se eu quiser isolar o x, o b passa para cá negativo, menos b, o ax continua de cá. Para isolar o x, o a passa dividindo. Tá? Só troquei os dois lados. Quando você faz isso, você não precisa trocar o sinal. Fica menos b sobre a. Por isso que o x vale menos b sobre a, aquele menos b. É porque você zera o y. Então, se a gente fizer isso nessa conta aqui, ó, para y igual a zero, você vai ter que 3x menos 1 é igual a zero. X é igual a esse menos 1 passa para cá, 1 positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X dá 1/3. Então, você tem um par ordenado aqui, ó. X 1/3 e y 0. Bom, 1/3 é mais ou menos 0,333, né? Então, vamos pegar que aqui fosse o número 1. O 0,33 é mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui é 1/3. Tá, e ele está em cima do eixo, porque o y vale 0. Se eu fizer o contrário agora, se eu fizer para x igual a 0, se eu zerar o x, eu vou chegar aqui, ó. Y, pegar essa daqui, ó. 3x menos 1. Y é igual a 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0 dá 0. Você vai chegar aqui, y é menos 1. Que é exatamente o b aqui, ó. Por isso que ele fala que é 0 e b, seu par ordenado. Então, o par ordenado aqui é 0 e menos 1. Então, 0 para o x, menos 1 para o y. Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Bom, com 2 pontos, você liga. Ligando 2 pontos, você tem uma reta. Tá aqui o gráfico dessa funçãozinha aqui. Esse jeito aqui que eu fiz foi pelos interceptos. Tá? A gente fez achando aonde intercepta o eixo x e aonde intercepta o eixo y. Tá? Pode ser feito assim, mas tem um outro jeito, né, que é o jeito que normalmente o pessoal costuma aprender primeiro. Tá? E é o que eu vou fazer aqui no próximo exemplo. Tá? Já vem com o próximo exemplo aqui, no próximo vídeo. Valeu!